Bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Vamos refletir um pouco na palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 7, que diz o seguinte: João Batista dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que está próxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Quando nós olhamos assim, essa mensagem de João Batista, quando ele começa dizendo raça de víboras, dá a impressão que é uma palavra dura, dá a impressão que nós estamos ouvindo uma mensagem que está próxima à vinda de um Deus vingativo, de um Deus muito irado, de um Deus que não tem amor à humanidade. Mas na verdade essa mensagem é de um Deus que ama a sua criação. E esse evangelho, queridos, de arrependimento, anda contramão com o evangelho fast food. Hoje nós estamos vivendo o evangelho fast food, onde nós ligamos o iFood, pedimos uma comida pronta e queremos falar assim: quando vai ser entregue? Qual o horário que vai ser entregue? E quando a comida chega, quando o office boy chega para entregar, e se de repente ali na trajetória do office boy a comida teve algum dano, o que a pessoa faz? Ela liga para a pessoa que preparou a entrega e faz reclamação do office boy, dizendo que ele tem direito de reclamar, porque o pedido dele não chegou de acordo, o office boy foi imprudente, derramou a comida, virou... Essas reclamações que a gente sabe que quem usa o iFood conhece. Nós estamos tornando o Evangelho de Cristo isso, uma entrega rápida, que achamos que temos direito de reclamar, murmurar contra Deus, porque Ele não faz aquilo que nós queremos, Ele não entrega o pedido do jeito que nós queremos. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo hoje, sem um pingo de temor a Deus, sem saber realmente o que é prioridade da mensagem do evangelho, esse evangelho que nos traz arrependimento. Parece que a salvação em Cristo Jesus não é prioridade para nós. Prioridade para nós é recebermos os benefícios, como a gente canta aquele louvor: tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. Então nós temos direito de pedir tudo que nós queremos. A prioridade não é salvação. E fazemos de Jesus o nosso office boy. Ele tem que entregar na hora que nós pedimos, como nós queremos, porque é isso que nós queremos, satisfazer o nosso ego. Não estamos preocupados com esse evangelho da graça que nos foi oferecida. Portanto, queridos, esse evangelho que João Batista está falando aqui, esse evangelho de arrependimento, esse evangelho para produzir frutos de arrependimento, ele anda contramão esse evangelho fast food que nós temos vivido hoje. É muito triste, querido, saber que esse evangelho do arrependimento não é mais o centro. Jesus Cristo não é mais o centro. Nós queremos tornar o Senhor o nosso office boy, que Ele tem que fazer entrega quando nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. E o evangelho do arrependimento, o evangelho daquele que diz: examine o homem a si mesmo. Nós precisamos retornar, queridos, a trazer palavras que levam o homem ao arrependimento. Nós não estamos mais em tempo de viver com um evangelho que fica satisfazendo o ego do homem. Jesus nunca veio anunciar o reino de Deus para satisfazer o ego do homem. Mas Jesus veio apresentar para nós um evangelho de arrependimento, um evangelho de consciência de que nós somos pecadores. E todos nós somos destituídos da glória, da graça de Deus, da bondade de Deus pelos nossos pecados. Então nós vemos esse evangelho que facilita, esse evangelho que tudo pode. Eu fico muito triste com isso, queridos. Não que Deus não possa
satisfazer aquilo que nós desejamos, os nossos sonhos. Lógico que Deus pode fazer isso, Ele quer fazer, mas isso não é prioridade para a nossa vida. Mas é isso que nós estamos vendo, isso está se tornando prioridade. De repente eu entro na igreja, peço algo para Deus, mas se Ele não entregar no prazo que eu não quero mais servir esse Deus. Esse Deus para mim já não é mais tão importante. Esse evangelho da graça eu não quero mais, porque o evangelho que eu quero é o evangelho fast food, comida pronta. E, queridos, comida pronta traz muito estrago. Eu particularmente, eu ainda gosto de coisas naturais, eu prefiro um suco natural, eu prefiro meu alimento, por exemplo, eu não gosto de coisas embutidas. Eu gosto mais de comida saudável. Comidas saudáveis leva tempo para se fazer, não é verdade? Eu sou daquela geração que quando a mãe ia fazer uma macarronada, a minha família, a minha descendência, a minha tia, ela fazia a própria massa do macarrão. O molho era feito com tomate. Isso levava tempo. Era um processo para preparar a massa, cortar a massa, deixar a massa descansar, produzir o molho. Tudo isso levava muito tempo. Mas hoje nós temos a comida fast food. E é assim que nós queremos trazer o evangelho. Jesus não anda de acordo com o que nós queremos, mas segundo a palavra dele. E nós precisamos, queridos, aprender isso. A importância de nós desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ler lá em Romanos capítulo 6, no versículo 17, diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram liberados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Querido, aqui ele está dizendo que nós somos escravos do pecado, mas quando nós recebemos a palavra do Senhor de coração, então a palavra do Senhor, acreditar na palavra do Senhor, acreditar nos planos de Deus para nós, não pode ser algo que nos faça sentir medo. Se você aceita Cristo porque você tem medo de ir para o inferno, então nós não vamos desfrutar desse evangelho da graça, desse evangelho que nos leva ao arrependimento. Querido, receber algo de coração é a consciência de que aquilo que está me sendo apresentado através do evangelho de Cristo é o melhor para mim. Antes eu fazia parte do pecado, eu estava condenado. O meu destino era a condenação eterna. Eu não podia desfrutar da graça redentora do Senhor. Mas agora eu recebi essa palavra, eu recebi esse evangelho de coração. Eu fui livre para aceitar isso. Ninguém te impôs, meu querido, porque Paulo mesmo fala que não é pela força, mas é pelo temor do Senhor, é pelo amor que nós acreditamos que o Senhor tem para conosco. Então nós acatamos de coração e recebemos, queridos. Queridos, para mim, dia de ceia, por exemplo, eu já comentei isso, é dificilmente o dia que eu não choro, porque quando eu conheci ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus se revelou para mim, eu estava com muito ódio, eu estava com muita raiva, eu estava brava com Deus, e esse Deus veio e se revelou para mim de um amor tremendo. Então eu recebi no meu coração, com graça, queridos, porque, queridos, quando a pessoa é escrava do pecado, o pecado, ele traz destruição, ele traz morte. Observa quando a pessoa, vou usar um exemplo só, quando uma pessoa é dependente do álcool, das drogas, do vício, da prostituição, isso vai levando a pessoa à morte, vai destruindo a pessoa lentamente, porque a pessoa não foi criada para essas coisas. Deus não criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para viver dependente, queridos, do pecado, seja qual for, que nos escraviza. Mas ele está dizendo aqui, olha, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitido. Queridos, se a forma de ensino que você tem recebido no lugar que você está,
é uma forma de ensino que te oprime, que te assusta, que te põe medo, é muito preocupante. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, por que a senhora quase não fala do inferno, da condenação eterna? Eu falei assim, se eu posso falar da graça redentora que me traz esperança, por que eu só vou ficar usando palavras que tragam peso, tragam condenação? Queridos, porque eu lembro uma vez, eu estava assim perto, ela não tinha percebido que eu estava perto. E ela estava conversando com o filhinho dela. E a criança não estava assim, ficando quieta dentro da igreja. A criança estava fazendo bagunça, fazendo coisa. Ela virou e falou assim para a criança, fica quieta, porque senão Deus fica bravo com você. Eu chamei a irmã do lado e falei, querida, como é que você fala para o seu filho, que ainda é uma criança, que Deus vai ficar bravo com ele, se ele ficar... Eu falei, não é assim. Essa criança, à medida que ela for crescendo, ela não vai querer se aproximar de Deus, porque Deus vai ficar brava com ela. Mas ensina para ela. Olha, querido, quando você está no parque, você pode brincar. Quando você estiver na casa, na escola, você não tem horário para brincar, você não tem hora para prestar atenção nas aulas. Eu falei, faça isso com a sua criança, tenha paciência. Mas é mais fácil transferir para outro aquilo que nós não queremos ter paciência de ensinar. Então, a maneira que ela achou era falar para essa criança, olha, fica quieto na igreja, porque senão Deus vai ficar bravo com você. Ou então, se não é Deus que vai ficar bravo, é o pastor que vai ficar bravo, é o irmão, o diácono que vai ficar bravo. Quer dizer, porque a pessoa não tem paciência para ensinar a criança. Uma vez eu dando aula para as crianças, eu peguei um grupo de crianças, crianças, adolescentes, e nós fomos para o parque. A nossa aula foi no parque. E depois, assim, eu comecei a conversar e eles perguntaram assim, eu falei para eles, olha, vocês podem correr, vocês podem brincar e tudo, né? Ele falou assim, mas nós não viemos aqui para a senhora nos dar aula na escola bíblica? Eu falei, sim, mas eu quero que vocês aprendam a diferença do ambiente que vocês estão. Agora vocês estão num parque. Então vocês vão correr, vocês vão brincar, vocês vão pular, vão dar cambalhotas. Mas quando nós estivermos lá na igreja, na escola bíblica, aprendendo a palavra do Senhor, então vocês sabem que naquele momento vocês precisam estar com a atenção voltada para o professor de vocês, para que vocês possam aprender aquilo que o Senhor Jesus tem para vocês, que é o melhor, que é a salvação, e conduzir vocês no conhecimento e na sabedoria que vem deles, para que vocês tenham um futuro garantido pelo Senhor. Há uma diferença quando você ensina sem colocar julgo. Então, querido, por isso que ele fala, a forma de ensino lhes foi transmitida. Nós temos que obedecer de coração. Então é muito preocupante como nós passamos a mensagem para essa criança, a mensagem para as pessoas que vão à igreja. Olha, você precisa ir, eu estou convidando você para ir na igreja, porque vocês sabem, né? A volta de Jesus está próxima, e se você não for buscar Jesus, você sabe, você já vai para o inferno. Você quer ouvir uma mensagem dessa? Nós não estamos mais escravos da graça, mas nós precisamos saber como transmitir essa mensagem de arrependimento. Essa mensagem que nos fala do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor. Queridos, quando nós vamos lá para o livro do 1 Coríntios, vai falar sobre a ceia do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui sobre a ceia do Senhor é o que diz lá no capítulo 11, no versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Pois ele, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Como nós participamos da ceia do Senhor? Eu vou na ceia do Senhor porque eu tenho medo? Eu vou para a ceia do Senhor sem me examinar? Eu lembro uma vez que uma pessoa pegou e falou assim, eu nunca faltei numa ceia. Eu falei assim, Jesus, eu já faltei em ceias.
Eu já faltei em ceias. Então, por fato de eu não ter faltado numa ceia, significa que eu estou condenado? Queridos, o fato de eu não faltar em nenhuma ceia não significa que eu sei discernir o corpo de Cristo. Não significa que eu sei discernir a importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muitas vezes hoje é domingo de ceia, eu não posso faltar. Mas depois eu faço tudo o que não devo fazer. Mas hoje é dia de ceia, eu não posso faltar. Eu me tornei religioso, não discernindo o corpo de Cristo, não discernindo o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, não discernindo que ali na cruz do Calvário, um homem perfeito entregou a sua vida por amor a mim. Um homem perfeito que não merecia estar naquele lugar, mas ele se colocou no meu lugar. Eu, Regina, que era escravo do pecado, agora faço parte sou escravo da graça do Senhor, da justiça do Senhor, da bondade do Senhor. Então, quando eu me examinar, eu tenho que olhar para mim e ver quem eu sou. Não é ficar preocupado se eu faltei, se eu deixei de faltar na ceia, se eu não deixei de faltar na ceia. Nossa, eu tenho tantos anos de crente, mas eu nunca deixei de faltar numa ceia. Isso não é prioridade, querido, isso nos torna religioso. Mas a consciência de como nós estamos vendo o sacrifício de Cristo Jesus, se nós estamos reconhecendo o senhorio de Jesus, se nós estamos reconhecendo que sem Ele, que é o nosso mediador, nós éramos condenados. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos da graça. Eu gosto muito do louvor que fala, sou escravo da tua graça. Como é bom ser escravo da graça do Senhor. Mas eu sou escravo dessa graça por vontade, por coração. Porque eu desejei isso na minha vida. E é isso que nós precisamos ensinar para as pessoas. Não um evangelho de fast food, um evangelho que põe medo às pessoas. Mas um evangelho que leva as pessoas a receber de coração. Que leva as pessoas a ter consciência que elas necessitam da pessoa de Jesus. Por isso, queridos, que há tantas pessoas que dizem aqui, por isso que tem muitas pessoas que são fracos e doentes, e vários que já dormiram. Fracos e doentes significa o quê? Eu fiz da ceia do Senhor um ritual, mas eu estou espiritualmente fraca. Eu estou espiritualmente doente, porque eu não estou mais discernindo o que é estar na presença do Senhor. Eu não estou mais discernindo o que é o corpo do Senhor. Semana passada, acho que foi semana passada, eu estava sonhando. E no meu sonho, o Senhor me trazia mensagem, o Senhor me dava mensagem, me dava versículos bíblicos. O Senhor fala muito comigo através de sonho. Eu acordei chorando. Eu falava assim, Deus, que amor é esse? Que amor é esse, Deus, que me constrange. Como o Senhor pode amar Regina? E eu digo para você, você parou para pensar como Deus pode te amar? Por graça, por misericórdia, queridos. Nós não temos mérito nenhum em nós para experimentar este amor, essa graça, essa bondade. Mas para isso nós precisamos nos arrepender genuinamente. Não irmos no culto porque nós estamos preocupados porque é ceia e eu não fui na ceia. Eu já tive cultos que eu não fui na ceia e eu não me sinto acusada por isso. Quando eu me converti, eu vim para Jesus porque eu estava muito machucada e estava com muito ódio no meu coração. E quando passava a ceia, eu me achava indigna de participar da ceia, porque eu tinha muito ódio no meu coração. E quando passava a ceia eu não pegava. E eu fiz isso por umas 3 vezes. Porque eu não me achava merecedora de participar da ceia. E na 3ª vez, acho que foi na 4ª vez, quando foi passar a ceia, o Senhor falou comigo. Eu já te libertei, eu já te perdoei. Agora, participe da minha ceia, porque os teus pecados foram perdoados. Eu estou contigo, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus e farei coisas novas na tua vida. Queridos, e eu participei daquela ceia, eu falei, Senhor, obrigado por isso. Obrigado por me permitir participar da ceia, porque o Senhor sabe como está o meu coração.
O Senhor sabe que eu ainda não perdoei. O Senhor sabe que eu ainda estou machucada. Mas o Senhor falou para mim, participe da ceia. Queridos, é grandioso isso. Esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele não pode ser anulado. Porque esse sacrifício, ele é perfeito, ele é imutável. E somente o sangue de Jesus para nos transformar. Somente o sangue de Jesus para nos dar garantia. Por isso é muito, muito, muito bom ser escravo da graça do Senhor. Então, quando você pensar nesse evangelho que diz arrepender-vos, raças de víbora, não olhe essa mensagem como uma mensagem de condenação, mas uma mensagem que chacoalha você, que faz você acordar, que nós precisamos desse evangelho que nos faça acordar, que nos faça refletir, que nos faça compreender quem nós somos. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, nós não somos transformados do dia para a noite. É um processo, queridos. Como eu falei, o Evangelho Fast Food, essa comida já pronta, né? Você liga lá, a comida já está pronta, a pessoa já entrega. Mas o Evangelho, querido, de arrependimento, ele é um processo de santificação. Nós aceitamos o Senhor Jesus. E à medida que nós vamos caminhando com o Senhor Jesus, à medida que nós vamos examinando a nós mesmos, então nós vamos passando por um processo de santificação. Quando eu frequentava a igreja católica, uma das coisas que me incomodava era a ceia, porque ali você só tomava o pão, né, e não tomava o suco. E aquilo me incomodava muito, muito, muito. E quando eu me converti, antes de aceitar o Senhor Jesus, quando eu me converti, eu fui para uma igreja evangélica. E quando eu cheguei na igreja evangélica, eu vi passar o pão e o suco de uva. Eu não sabia que existia isso nas igrejas evangélicas. Mas quando aquilo passou, queridos, mas eu senti tanto desejo de comer aquele pão e tomar aquele suco. Mas foi assim, algo muito, muito, muito forte. E o pastor que estava pregando, né, que depois foi meu pastor, né? Ele falou assim, Deus está falando comigo, não me torne impuro aquilo que eu purifiquei. E ele leu o trecho de Cornélios, que está lá em Atos dos Apóstolos. Ele falou, quem é a pessoa que sentiu o desejo, ele falou bem assim, eu não vou esquecer, quem é a pessoa que sentiu o desejo de tomar o suco e comer do pão e ainda não é batizada, Deus falou que ele já te purificou, vem aqui à frente. E eu fui. Aquilo foi uma experiência que marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Porque naquele momento, queridos, eu não tinha plena compreensão do sacrifício de Jesus. Eu não tinha plena compreensão do que era a mensagem da cruz do Calvário. Eu não tinha plena compreensão do que era esse evangelho de arrependimento. Eu não tinha plena compreensão do que era esse evangelho que dizia arrependei-vos, raças de víboras. Queridos, aquilo foi algo tão majestoso, tão grandioso na minha vida que eu não esqueço. Não esqueço. Então, quando você participar da ceia, examine você. Olhe para dentro de você. Não se preocupe com o seu irmão da direita ou da esquerda. Olhe para você, porque a cada dia que nós examinamos a nós mesmos, nós vamos impedir de ficarmos enfermos, em vez de ficarmos doentes, porque nós estamos examinando a nós mesmos, tendo a consciência do evangelho de arrependimento. Lembrar que nós agora não somos mais escravos do pecado, mas escravos da graça. E esse processo de santificação é aos poucos, queridos. É aos poucos. Vamos fugir desse evangelho fast food, onde nós tornamos o Senhor Jesus o nosso office boy, que tem que entregar para nós, no tempo que nós queremos, aquilo que nós estamos pedindo.
O Evangelho da Graça é um evangelho de arrependimento. O Evangelho da Graça é o evangelho de se conscientizar quem é Cristo. E Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo precisa ser o centro da nossa mensagem. Cristo precisa ser o centro de todas as coisas, querido, porque as demais coisas não serão acrescentadas quando Cristo se torna o centro da nossa vida. Que você possa receber de coração a mensagem da cruz do Calvário. Porque, queridos, estar com o Senhor é algo tremendo, sabe? O meu pai, ele não teve reconhecimento do seu pai paterno. E isso para o meu pai era muito doloroso, porque ele era filho de uma mãe solteira. E o pai dele nunca o reconheceu como filho. Mas toda vez que eu penso no meu pai, eu fico muito feliz, porque quando ele aceitou Jesus, eu falei para ele, porque eu fui a primeira a me converter da minha família, né? Pelo menos que eu me lembre, né? E meu pai tinha dificuldade quando eu falava de Jesus. Ele falava: minha filha, mas eu sou um pai ruim. Eu falava: não, pai, o Senhor é um bom pai. Mas eu falava assim: pai, para Deus, nosso relacionamento tem que ser com Deus. Nós compreender o amor de Deus. E quando meu pai compreendeu isso, meu pai compreendeu o que era ter um pai celestial. Então, toda vez que eu penso no meu pai, eu sinto muito, muito gozo no meu espírito. Porque ele não teve um pai terreno que o reconheceu. Ele não teve um pai humano que o reconheceu. Mas ele teve um pai eterno. Um pai eterno que realmente se revelou para ele. Meu pai era uma pessoa que não sabia ler. Mas meu pai ouvia CDs que falava da Bíblia. Meu pai comprou, né, a coleção todinha do Antigo e do Novo Testamento em CDs. E ele ficava ouvindo. E às vezes ele falava: filha, como é lindo o amor de Deus. Sabe, queridos? É esse evangelho que nós precisamos. Ontem nós tivemos na vigília, e o nosso pastor falou sobre a nossa identidade. Queridos, a nossa identidade, o Senhor nos criou para sermos chamados de filhos de Deus. E só podemos nos tornar filhos de Deus através do Evangelho da Graça, através do Evangelho do arrependimento. Então, que você possa se identificar como filho de Deus através do Evangelho da Graça, através do Evangelho do arrependimento. Que o Senhor esteja com vocês. Deus abençoe vocês. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu oro, Pai, por cada pessoa que vai ver esse vídeo. Eu não sei quantas delas já te conhecem como Senhor e Salvador. Eu não sei o momento que elas estão passando, mas o que eu sei, que o Evangelho da Graça, o Evangelho da Salvação, o Evangelho do arrependimento, não é um Evangelho do fast food, onde nós tornamos o Senhor Jesus o nosso office boy. Mas o Evangelho da Graça, o Evangelho do arrependimento, é aquele Evangelho que nós aceitamos de coração. Somos livres para aceitar, porque através dessa aceitação, o Senhor nos torna os seus filhos. Pai bendito e amoroso, em nome de Jesus, que o teu amor, que a tua graça, que a tua bondade seja sobre cada pessoa, para a glória e para a honra do teu nome. Deus abençoe vocês, meu querido. Shalom, fiquem na paz. Amo vocês em Cristo Jesus.